Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, pessoal, em primeiro lugar, queria começar esse vídeo agradecendo a todos vocês, né, que seguem o canal. Somos quase 15 mil pessoas aqui. E eu queria muito agradecer porque a gente faz esse canal aqui com todo carinho para vocês, para trazer um esclarecimento, para trazer conhecimento, para trazer algumas práticas. E eu queria muito agradecer a vocês que comentam, que compartilham, que curtem, que seguem. Queria muito agradecer porque não é fácil chegar, né, em 1.000 inscritos. Imagina, quase 15 mil. E eu quero agradecer muito a cada um de vocês que tem participado dessa nossa jornada junto com a gente. E eu espero que esse canal traga conhecimento, entendimento, e que esse canal possa fazer com que vocês tenham a curiosidade de ir atrás, de esmiuçar conhecimento, né? Que nem hoje. Hoje a gente vai estar falando sobre o véu de Maia, né? A gente vai dar 7 dicas para vocês estarem rasgando o véu de Maia e começar a enxergar a verdade. Ah, mas qual seria a verdade? Então, hoje a gente vai esmiuçar isso daí. Então, hoje, o que seria o véu de Maia? Imagina que você vive dentro de um teatro onde tudo ao seu redor é apenas um cenário ilusório, ou seja, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você experiencia dentro do seu caminho de vida, as pessoas com quem você conversa, as coisas que você assiste na TV, as coisas que você consome na internet. Imagina que isso é uma coisa que não existe, é uma ilusão, são coisas que são criadas, aquilo que a gente sempre fala aqui, que quando a gente nasce já está tudo certinho, já está tudo feito, e realmente a gente acaba acreditando, né, nesse palco, né, nesses personagens, nessa história, a gente começa a acreditar que isso é tudo real, mas na verdade existe algo muito maior além disso. E esse conceito do véu de Maia é uma ideia vinda da filosofia hinduísta que simboliza a ilusão, que nos impede de ver a realidade como ela é realmente. Então hoje a gente vai estar falando, né, sobre esse véu, né, porque esse véu faz com que a gente acredite que somos apenas corpos, que a gente morre no corpo, que o materialismo é a única verdade e que estamos separados um dos outros, né? Então, eles nos prendem, né, nesse medo, no ego, na competição, no sofrimento. Então, agora a gente, né, chega um momento que a gente tem que parar e se questionar. Agora, imagine você rasgar esse véu, você começar a enxergar a realidade com mais clareza. Você perceberia, né, quando você tem o véu de Maia rasgado, você vai perceber que tudo está conectado, que há um propósito muito maior por trás dessa nossa existência e que você tem um poder imenso dentro de si. E quando a gente coloca aqui muito conteúdo de Hélio Couto, né, e que a gente fala sobre lei da atração, e quando a gente fala sobre magia, sobre você transmutar coisas, a gente está falando sobre isso. Isso é uma parte do véu de Maia. Quando você domina essas práticas, você já está derrubando 40%, 50% desse véu. Por quê? Porque você tomou posse de uma habilidade que já é sua, só que está esquecida. Então, com as práticas que a gente vai estar passando aqui hoje, vocês vão estar acelerando esse processo, né? Mantendo a disciplina realmente e o desejo, né, de sair dessa matrix, né? Porque a gente está dentro de uma matrix, a gente está dentro de um padrão ilusório muito grande. Então, a gente tem que começar a observar, a questionar tudo, porque a gente tem um poder muito enorme. Então a gente tem que começar a trabalhar isso melhor. E os benefícios de romper essa ilusão são transformadores. Como, por exemplo, você quando rasga o véu de Maia, quando você começa a ter uma consciência, só que a consciência mais expansiva, você vai ter menos sofrimento, você vai ter menos ansiedade. Por quê? Porque você vai entender que tudo é passageiro, né? E faz parte de um ciclo maior.
né? Que a gente tá aqui por um momento e daqui a pouco a gente já tá indo embora, né? O autoconhecimento profundo. Por que o autoconhecimento profundo? Porque você vai saber quem realmente é. Então, quando você procura conhecimento, quando você se aprofunda, né, naquilo que você está buscando, você começa a se deparar com coisas que você não tinha acesso. Então, vai cair essa máscara, né? Essa máscara, principalmente a máscara social, de você começa a enxergar as coisas de outra forma. E essas práticas que eu vou passar aqui hoje para vocês são práticas que eu apliquei na minha vida. E hoje eu tenho esse véu de Maia muito escancarado, sabe? Então eu quero passar para vocês, tudo que a gente passa aqui são coisas que a gente vivenciou. São coisas que fazem parte da vida da gente. Então são práticas funcionais, né? Primeiro, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. É a minha lei, eu não vou dar aquilo que eu não tenho para vocês. Então, quando a gente fala assim, vamos fazer essas práticas, porque isso vai acelerar um esclarecimento maior, então você vai saber, né? Então você não vai ter que nem, por exemplo, quando você começa a romper, né, essas barreiras, você vai ter uma maior conexão com a espiritualidade. Quando você tem essa maior conexão, porque conforme você vai derrubando essas barreiras, mais você vai se afinando com o seu espírito e mais o seu espírito vai te trazer informação. Porque aí você vai ver que existe algo além do físico, quando você trabalha e quando você tem essa maior conexão com você mesmo, né, que é com o seu eu. Também tem a liberdade mental, que já vai deixar você de ser manipulado. Então, quando você tem a sua liberdade de você acreditar nas coisas que são genuínas, né? Que não são balelas, que não são conversinhas, que não são coisas que querem empurrar pra gente goela abaixo, né? Então você tem essa liberdade de optar, porque você vai estar fora daquela situação. Um exemplo, a igreja, né, que tem aquela coisa, né, da pessoa te apontando, falando, ó, se você não seguir essa regra, você vai queimar no fogo eterno. Então, quando você tem uma liberdade mental e um esclarecimento, porque é muito fácil, gente, de você saber que você tá no caminho certo. Paz de espírito, paz no seu coração. Quando você se limpa, quando você se liberta de todas essas coisas, você tem uma paz interior. Então, quando a gente tem essa liberdade mental, a gente deixa de ser manipulado por sistemas. Porque o sistema quer deixar e quer te manter cego, né? Ele não quer que você tenha poder, ele não quer que você tenha uma individualidade. Porque quando você tem poder e quando você tem a individualidade, você empobrece eles. Você empobrece por quê? Porque você vai sair dos dogmas, você não vai ficar na igreja, você não vai ficar no centro, você vai ter a sua vida liberta, você vai ter a sua individualidade. Por que você acha que as bruxas foram queimadas? Elas não foram queimadas porque eram bruxas. O que foi queimado foi o conhecimento, foi o poder, entendeu? Que elas tinham. Então eles achavam naquele momento que queimando bruxa, eles iam queimar conhecimento, eles iam queimar o poder. Só que não, a gente tá aqui ainda e vamos permanecer, né? Por quê? Porque o espírito é eterno, pode ter nos queimado lá atrás, mas a gente volta. Porque o conhecimento ele tem que ser passado, né? Então a gente jamais vai deixar apagar a chama. Então, como eu estava falando, como é que você sabe? Da paz interior. Porque quando você entende que nada é separado e que tudo está exatamente onde deveria estar, você tem a tranquilidade de saber que você é um espírito eterno. Entendeu? Então agora que você já sabe da importância em rasgar o véu de Maia, eu vou estar passando para você essas 7 dicas para você se libertar da sua mente, né? Se libertar da sua mente repetitiva e libertar a sua mente para que ela enxergue a realidade, né, como ela é realmente e não como as pessoas querem que você acredite. Então, essa primeira dica, né, que eu vou passar para vocês é você questionar tudo que foi ensinado até aqui para vocês.
Desde criança, nós somos programados para aceitar certas crenças sem questionar. A sociedade nos diz o que é certo e o que é errado, o que é sucesso, o que é fracasso, o que devemos desejar, o que a gente tem que ter medo. Mas se tudo isso for apenas assim, e se tudo isso fizer parte de um grande jogo de controle, de pessoas querendo te controlar? Então, para romper o véu de Maia, você precisa desenvolver um pensamento crítico absoluto. Você tem que perguntar tudo. Você tem que perguntar quem definiu essas verdades que você segue. Por que a sociedade quer que você acredite nisso? Né? E como que isso influencia e te limita? Então, são coisas que vocês têm que começar a questionar. Então, a primeira dica é questione, né? Que nem, por exemplo, a Bíblia. A Bíblia é um livro muito para ser questionado. Porque lá no início já falam que Caim matou Abel. E Caim saiu dali e foi para outra cidade onde teve filhos, casou-se. Com quem ele casou? Se era só os 4 na face da terra naquele momento. Entendeu? Então, tem coisas que não dá. Não dá, tem coisa que tá escancarado, gente. E a gente não pode ficar no comodismo. Porque às vezes a gente fica no comodismo. Então, quem quer ficar no comodismo nem precisa ficar nesse canal. E outra, não pode reclamar da vida que tem. Porque vocês têm exatamente aquilo que vocês acreditam. Tá? Lembrando que vocês são um imã, né? Vocês são uma estação de rádio. Então, vocês vão atrair aquela frequência que vocês estão sintonizando. Então, vocês têm que começar, quem quer mudar, quem quer expandir, quem quer realmente ter uma liberdade no geral, não é liberdade financeira, não é liberdade de nada disso. A gente fala de liberdade de poder acreditar naquilo que a gente quer acreditar sem as pessoas e ser quem a gente quer ser, sem que as pessoas nos apontem, tá? A segunda dica é observe o jogo do ego. O ego é uma construção mental que nos faz acreditar que somos separados do resto do mundo. Ele nos faz sentir medo, inveja, raiva e orgulho. Mas quem você seria sem esses rótulos? Quem você seria? Perceba que o seu ego sempre tenta proteger a sua identidade. Mas essa identidade é só uma ilusão passageira. Se você observar seus pensamentos sem identificar com eles, tipo, os seus pensamentos é um pensamento frequente, você sempre está pensando as mesmas coisas. Mas imagina você começar a observar seus pensamentos e não se identificar com eles. Tipo, sabe, você se separar. Você vai ver que existe algo muito maior por trás da sua mente. Quando você começa a observar seu pensamento e começa a ser um ser individual, de observar o seu pensamento. Porque quando você está observando o seu pensamento, você pode interromper seu pensamento e levar ele para onde você quiser. Esse negócio de deixar o pensamento correr solto e ir para onde ele quer, isso acaba com a vida de vocês. Porque o pensamento, ele vai atrás de coisas parecidas. Então, ele vai criando uma bola de neve. E quando você vê, por que a pessoa tem ansiedade, tem crise de ansiedade, síndrome do pânico? Por causa disso. Porque a mente dela deixa ela louca. Né? Por quê? Porque ela fica dando poder para a mente. Então, se as pessoas começassem a parar de dar poder para a mente, as pessoas elas seriam outras. Elas não teriam problemas. Não teria... Por quê? Porque a ansiedade é você estar lá na frente. Ou você está lá atrás, você nunca está no presente. Você está sempre querendo, você está sempre esperando, ou você está sempre lá atrás querendo resolver uma coisa lá na frente. Então, esteja presente. Comece a observar a sua mente. O que é que está por trás da sua mente? A prática da meditação pode te ajudar muito a ver o ego em ação. E com isso você pode enfraquecer, né, esse domínio do ego sobre você. E aí você pode fazer essa meditação, você pode começar com 2 minutos, 3 minutos, aí vocês vão evoluindo nesse processo, né? E é muito simples e muito fácil fazer isso. Quando a gente tem determinação e quando realmente a gente quer mudar. A terceira dica é parar de se apegar à matéria. Porque a gente vive num mundo onde as pessoas são obcecadas por dinheiro. Tudo é dinheiro.
Por quê? Porque quer ter status, quer ter bens materiais. Mas lembrando, gente, a gente tá aqui, tudo aqui no máximo, é tudo passageiro, né? Então, a partir do momento que também, uma coisa muito importante, né? Quando você não coloca isso em primeiro lugar na sua vida, obviamente que a gente tá aqui no planeta Terra e a gente tem que ter o do bom e do melhor. Porque a gente tem que ter uma existência, o quê? Plena. Só que você sabe por que você não manifesta? Porque, de repente, você tá focado nisso. Lembra que tem que soltar? Porque quando você tá no melhor, quando você tá se sentindo bem, as coisas vêm sem você ir atrás. Por quê? Porque o universo, ele identifica na tua energia quais são os seus desejos, aquilo que vai te preencher, aquilo que vai te fazer bem, ele traz, você não precisa ficar correndo atrás. Por isso que não precisa ficar obcecado. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Porque, entendeu? Não, sabe? Tudo aquilo que você quer tá num vórtice. Um dia, assim, mais dias, menos dias, isso vai vir para sua mão. Independente, sendo aqui ou no plano astral, tudo já existe. Então, a gente tem que trabalhar no nosso espírito em primeiro lugar. O nosso bem-estar, que as coisas vêm. Você lembra que tá na Bíblia isso? Que primeiro a gente tem que buscar o reino dos céus. Que é o reino dos céus? É a espiritualidade. Que as demais coisas serão acrescentadas, né? Então tem que saber interpretar, porque a Bíblia é um livro incrível sobre lei da atração, né? Quando você começa a entender, né? Quando você começa a derrubar, a rasgar esse véu demais e começa a enxergar, a interpretar as coisas do jeito que as coisas são, é outra coisa, né? Você realmente começa a interpretar as coisas da maneira que as coisas são. Então não se apegue, porque o que você possui hoje, amanhã já não vai existir. Entendeu? Então a gente não tem que se apegar nessas coisas. Isso não significa que você não possa ter conforto ou prazer na sua vida. Mas sim que a gente não deve definir seu valor pessoal pelo que você possui. Entendeu? Quanto mais você se desapega dessas ilusões do mundo material, mais a sua visão de realidade se expande. E essas coisas vêm naturalmente, né? Sem que você tenha que ficar correndo atrás, sem que você tenha que ficar se martirizando, porque não tem isso, porque não tem aquilo, né? Então, é isso. Então, solta, desapega, deixa fluir, para que as coisas caminhem, né? Então, não fique segurando, solta. Porque quanto mais você desapegar dessas ilusões, mais você vai ter uma fluência na sua vida, né? E a quarta dica é a gente se conectar com a natureza, sempre, 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 sempre. A gente sempre fala isso, né? Porque hoje a sociedade moderna nos afasta do que é real, né? Da natureza, por exemplo, né? Para quê? Por quê? Para que a gente possa passar horas em telas, né? Aqui trancados em prédios, vivendo em cidades artificiais. Mas quando você vai para a natureza, algo mágico acontece. O véu de Maia começa a cair. Então, quanto mais a gente ficar na frente do celular, do computador, assistindo filmes, vendo coisas que não vão te agregar, mais próximo, né, da espiritualidade a gente fica. Porque quando você está num celular, depende do conteúdo que você está adquirindo, que você está absorvendo, que você está consumindo, aquilo vai fazer na sua cabeça e você vai vibracionando junto. Quantos programas, né, terríveis que nós temos, né? E é engraçado que esses programas, que eu vou citar os nomes aqui, obviamente, que é tipo Cidade Alerta, Balanço Geral, essas porcariadas todas, o que acontece? Vocês já repararam que é a partir da noite? À noite começa esse tipo de programa. Mas por quê? Vocês já se perguntaram por quê? Porque é muito mais fácil de estar entrando porcariada na sua cabeça. Porque você assiste aquela porcaria de programa, já está quase na hora de você dormir, e você muitas das vezes vai pensando naquela coisa, naquela situação que aconteceu, que nem aconteceu agora, né? Com aquela menina. Então, isso fica, porque as pessoas, elas vão se comovendo e vai virando uma energia, vai virando uma massa, e aonde você vai, não tem como fugir, porque você vai para um lado, tá falando, vai para o outro, tá falando, aí você vai dormir com aquilo, o outro quase teve um infarto,
Vocês sabem, né, que o Datena quase teve um infarto falando sobre o assunto no programa dele, porque absorveu. As pessoas foram trazendo as informações e a pessoa foi, abriu a tampa e foi colocando. Então você imagina como é que é a energia de uma pessoa dessa, né? Mas a pessoa tem a escolha dela, pode sair a hora que quer, mas às vezes é aquilo que a gente estava falando agora sobre o dinheiro, né? Então é muito... as pessoas que são pesadas, as pessoas que não adianta, eu tenho Deus no meu coração. Gente, falou que tem Deus no coração, eu já sei que não é espiritualista, que tá dentro da Matrix, né? Porque não é assim que as coisas funcionam e quem segue o canal já sabe que não é. Então, vamos expandir a nossa mente e vamos sair dessa realidade. Vamos nos conectar com a natureza. Na natureza, tudo flui de forma harmônica, sem ego, sem pressa, sem manipulação. O simples ato de você caminhar no lugar com árvores, tocar a terra, observar o céu, vai poder te ajudar a se reconectar com o que realmente importa, gente, sabe? Então vamos trabalhar, vamos mudar o nosso foco, tá? Agora, a quinta dica: domine suas emoções e pensamentos. Você vê, a gente roda e a gente sempre cai na mesma, tá? Por quê? Pensamento gera emoção e emoção gera o quê? Manifestação. A ilusão nos mantém reféns de nossos próprios pensamentos e sentimentos. Quantas vezes você se pegou dominado por raiva, tristeza, medo? Às vezes a gente não consegue controlar, porque as coisas elas vão acontecendo, porque a gente não interrompe. Quando a gente vê um requisito de que a coisa vai ficar, tá indo, tem que interromper, porque senão vai mesmo. E sem contar que depois começa a manifestar. Então o segredo para rasgar o véu de Maia é não ser escravo das suas emoções. Em vez de você reagir automaticamente a tudo, observe os seus sentimentos, como se você fosse um espectador daquilo que está acontecendo na sua cabeça e interrompa. Uma técnica poderosa para isso é a prática da atenção plena, né? Que a gente faz quando você percebe que não é seus pensamentos, mas sim aqueles que os observa. O véu de Maia começa a dissolver. Por quê? Porque tem muito pensamento, eu já falei aqui também no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, compartilhe, clica no sininho para você receber as notificações quando tiver vídeo novo, porque aí você não vai perder essas coisas. Aqui tem um monte de vídeo ensinando vocês a identificar cada coisa do que eu tô falando aqui, né? Então, quando a gente começa a observar os nossos pensamentos, a gente consegue interromper. E aí a gente vai pensar, a gente vai perceber, nossa, o que é isso que eu tô pensando? E muitos dos pensamentos nem são nossos, que eu já falei para vocês, né? Que o pensamento, ele é igual à respiração, é igual ao ar. O ar a gente puxa da atmosfera para dentro, o pensamento é a mesma coisa, a gente puxa daqui da atmosfera para o cérebro, ele não tá dentro. Tá? O pensamento não tá dentro, tá? Então começa a observar que tem muita coisa que às vezes você tá pensando, nem é você que tá pensando, às vezes você tá pegando influência do vizinho, do seu pai, do seu irmão, da sua mãe, da sua tia. Então começa a observar dos seus amigos, às vezes o seu amigo traz uma informação, alguma coisa para você, e aquilo vai tomando uma forma que depois você não consegue mais controlar. Então, para de ser escravo dessas emoções. Então, começa a observar e interromper, tá? Então, essa técnica da atenção plena, ela vai te ajudar a dissolver essa negatividade e começar a te trazer mais clareza. Então, começa a ter essa atenção sobre os seus pensamentos e comece a desviar qualquer tipo de pensamento negativo. E o sexto, pessoal, é buscar conhecimento além do convencional. Além daquilo tudo que vocês já conhecem, vai além. Se você só consome informações que a sociedade quer que você veja, você vai continuar preso a essa ilusão. Por isso que a gente tem que buscar conhecimento, além daquilo que você já encontra assistindo um telejornal
ou enfim, entendeu? Leia mais sobre espiritualidade, filosofia, consciência, estude religiões, tradições antigas, né? Mas com um olhar crítico, questionador. Por que disso? Por que disso? Hoje tá tão fácil da gente esmiuçar, porque a internet tá aí para tudo, ChatGPT tá aí para tudo, só se você jogar lá que você já vai ter resposta para tudo, né? Então, e hoje em dia, o que mais a gente tem que fazer é explorar conteúdo sobre física quântica e a relação entre a mente e a realidade. Porque é isso, gente, a chave tá aí, entendeu? Então, quanto mais a gente expandir nosso conhecimento, mais esse véu ele vai perdendo a força, ele não vai tendo resistência. E aí vai ficando, vai ficando mais fácil a sua conexão com o seu espírito. Que eu tava falando agora, né? Que quando você se alinha com o seu espírito, as coisas ficam mais fáceis, porque ele vai na frente. Tudo que você quer fazer, tudo que você quer, sabe, projetar, colocar em prática, ele vai na frente. E aí as coisas se tornam cada vez mais fáceis, né? E o último, gente, sétima dica experimente estados alterados de consciência. Não tenha medo, gente. Ninguém vai ter um AVC, ninguém vai ter nada disso. É só uma situação de você se transportar para além, né? Muitas tradições espirituais utilizam essas técnicas para expandir a percepção além da realidade convencional. Algumas formas seguras de você fazer isso inclui a meditação profunda, que pode levar você num estado de iluminação, a respiração, você aprender essas técnicas, né, de respiração que altera a sua percepção do tempo, do espaço, né, que se chama holotrópica, respiração holotrópica. Vamos pesquisar para vocês aprenderem e começar a praticar no dia a dia de vocês para facilitar essa sua conexão. O jejum e o isolamento também, gente. Quando você, sabe, hoje eu vou fazer um jejum de 7 horas. Então, quando vocês forem fazer jejum, gente, já acorda e se for jejum de alimentação, já não coma. Já acorda e não come. Não adianta, eu vou comer agora aqui uma rabada, 9 horas da manhã e vou fazer meu jejum. Não vai resolver nada, né? Então, vocês têm que começar o jejum corretamente. Já acorda, já entra naquele estado, na cama mesmo, naquele estado alfa, vai escutar os 432 Hz, 963 Hz, 526 Hz. Aqui no canal tem, acho que 1 hora, 10 horas para vocês escutarem. Vocês podem ouvir, dormir ouvindo, acorda, fica uns 10 minutinhos, 20 minutinhos lá meditando sobre essa frequência e aí vai para o seu jejum, tá? Porque essas práticas vão ajudar vocês a dissolverem barreiras entre mundos, né? Entre o mundo físico e o espiritual, vai permitir você ver além do véu de Maia. Então, essas práticas, se vocês aplicarem essas 7 dicas aí durante a vida de vocês, durante todo esse período, porque isso tem que virar uma prática, vocês vão descobrir essas verdades que estão dentro de você. Porque rasgar o véu de Maia não é um processo que acontece de um dia para o outro, é um caminho de autoconhecimento e de libertação. Quanto mais você questionar, observar, desapegar, você expande a sua mente. E mais a verdade, ela é revelada, né? E a grande verdade você não é o que te fizeram acreditar que você é. Você é muito maior, mais poderoso, mais conectado ao universo do que você imagina. Agora, deixa aí, né, nos comentários qual dessas dicas que você vai praticar, né? Conversa com a gente se vocês tiverem dúvidas, deixa nos comentários que a gente responde para você. Tá bom? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para mais conteúdos como este, tá bom? Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui e até o próximo vídeo.